Bora falar sobre um dos maiores quebra-cabeças da mente humana, a negação. É uma coisa que a gente vê nos outros o tempo todo e, se formos bem honestos, na gente também. Mas afinal, o que acontece quando a realidade de alguém parece simplesmente se partir em duas? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que um mesmo evento, às vezes com vídeo e tudo, pode ser visto de jeitos mas tão opostos? É isso que a gente vai investigar hoje, os mecanismos por trás dessa dinâmica da mente, que é fascinante e, vamos combinar, às vezes bem frustrante. E, olha, isso não é papo de teoria, não. A negação aparece em situações muito reais. Desde a política, onde um vídeo parece mostrar uma coisa e a crença da pessoa diz outra, até em escândalos pessoais, controvérsias. É um padrão que se repete. É um mecanismo de defesa que liga quando a verdade fica dolorosa demais. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ter 5 paradas. A gente começa na psicologia da negação, depois mergulha na raiz emocional dela, faz um desvio surpreendente pela física quântica, conecta tudo de volta para o jeito que a gente vê o mundo e, no final, explora como podemos nos tornar observadores mais conscientes. Então, vamos nessa! Ok, vamos começar pelo básico. O que é fundamentalmente a negação? E já adianto, é muito mais do que simples teimosia. É um mecanismo de sobrevivência da nossa psique, algo bem profundo. O melhor jeito de pensar na negação é imaginar uma porta. Quando uma informação, uma verdade é muito ameaçadora ou dói demais, nosso sistema psicológico vai lá e, pronto, fecha a porta para aquela percepção. Não é que a informação deixou de existir, é que a gente escolhe, de forma inconsciente, não olhar para ela. Tudo para se proteger. E olha, essa analogia aqui é perfeita. Pensa no nosso sistema emocional como se fosse um instrumento. Algumas verdades são como notas muito agudas, sabe? Estridentes, que chegam a incomodar. A negação é o mecanismo que vai lá e abaixa o volume só daquela nota, permitindo que o resto da música continue sem a dor daquela frequência específica. É uma forma brilhante de autoproteção. Mas o que leva a gente a abaixar o volume ou a fechar a porta? Quem é que constrói essas defesas todas? A resposta é surpreendentemente simples e bem primitiva. No fundo de tudo está o medo. O medo é o arquiteto-chefe de todos os nossos mecanismos de defesa. É puro instinto de sobrevivência. Lá atrás era o medo de um leão atacar. Hoje, o leão pode ser uma verdade sobre um relacionamento, a carreira ou sobre nós mesmos. Mas o princípio, veja bem, é o mesmo. Evitar a dor para sobreviver. E o medo não vem sozinho. Ele é a raiz de uma verdadeira árvore genealógica de emoções. A culpa, por exemplo, muitas vezes é um galho do medo. É o medo de ter quebrado uma regra social ou moral. E da culpa podem nascer a raiva ou o medo do abandono, de não pertencer mais. Percebe como tudo se origina de um único sistema de proteção? E agora, vamos dar uma virada de chave. Para entender de verdade como duas pessoas podem ver realidades diferentes, a gente vai pegar emprestado uma metáfora poderosa de um lugar que parece não ter nada a ver, a física quântica. Fica aqui comigo, porque isso é simplesmente fascinante. Os cientistas se depararam com uma pergunta que parecia bem estranha. A luz e outras partículas bem pequenas se comportam como coisas sólidas, tipo bolinhas de gude, ou como ondas que se espalham por aí? A tentativa de responder a isso levou a uma das descobertas mais bizarras e profundas da ciência. No famoso experimento da fenda dupla, eles atiraram partículas em direção a uma barreira com duas aberturas. A lógica dizia o quê? Que elas passariam por uma fenda ou pela outra, criando duas linhas retas lá no fundo. Mas não foi isso que rolou. Elas criaram um padrão de ondas, como se cada partícula tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Era um estado de pura possibilidade. E aqui vem o pulo do gato. Os cientistas, confusos, decidiram botar um observador, tipo um detector, para ver por qual fenda a partícula realmente passava. E no momento em que fizeram isso, o comportamento dela mudou completamente. A partícula parou de agir como uma onda de possibilidades e decidiu um caminho, agindo como uma partícula sólida. O simples ato de medir forçou a potencialidade a virar uma única realidade. Ok, mas o que essa esquisitice da física quântica tem a ver com a negação? Absolutamente tudo, porque a nossa mente funciona de um jeito muito parecido com aquele detector. Nós também medimos o mundo, e essa medição define a realidade que a gente experimenta. Esse ponto é fundamental. O ser humano não é um receptor passivo da realidade. A gente é um instrumento que interage com o universo de possibilidades. O jeito que a gente interage, as perguntas que a gente faz, as ferramentas que usamos,
Tudo isso influencia o que a gente vai perceber como real. Na psicologia, esses nossos dispositivos de medição são os filtros cognitivos. Eles são a lente através da qual a gente vê tudo. Diante de uma situação com múltiplas interpretações possíveis, como a onda quântica, nossos filtros forçam um colapso, escolhendo uma única interpretação para se tornar nossa realidade. E de onde vêm esses filtros? De todo lugar. Da nossa cultura, das nossas crenças, dos traumas que a gente viveu, da memória dos nossos ancestrais e até das perguntas que a gente escolhe fazer. É por isso que duas pessoas com filtros totalmente diferentes podem olhar para o mesmo fato e ter experiências de realidade completamente distintas. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como o livre-arbítrio funciona nesse contexto. Não é que não exista escolha, existe. Mas as nossas escolhas são limitadas pelo cardápio que os nossos filtros nos apresentam. Não dá para pedir um prato que não está no menu. Então a grande pergunta é: será que a gente pode mudar nosso cardápio? Podemos nos tornar conscientes dos nossos próprios filtros e, talvez, escolher observar de uma maneira diferente? A resposta é sim. Mas é muito importante lembrar da famosa alegoria da caverna de Platão. Não dá para simplesmente forçar alguém a sair da sua caverna de percepções. A pessoa precisa ter a vontade de se virar e olhar para a luz por conta própria. É um ato de coragem pessoal. Mas existem passos práticos para começar essa jornada. Primeiro, apenas note as suas reações. Quando alguma coisa te dá um gatilho emocional forte, pare e observe. Segundo, questione a sua certeza absoluta. Só de se perguntar, será que existe outro jeito de ver isso? Já começa a afrouxar o filtro. E por fim, exercite a empatia e a imaginação. Como será que outra pessoa com um filtro diferente veria isso? E vamos terminar com essa reflexão. Se o ato de observar colapsa a onda de possibilidades em uma única partícula de realidade, a pergunta mais poderosa que podemos fazer não é sobre o que a gente vê, mas sobre o que a gente escolheu inconscientemente não ver. O que será que está do outro lado daquela porta que mantivemos fechada?